Informação exclusiva aqui do Goiás News. O volante Auremir continua ou não no Goiás para a sequência da temporada. No vídeo de hoje, irei trazer aqui a confirmação, dessa permanência ou a saída do jogador. Consegui trazer aqui algumas informações que foram, adiantadas na semana passada. Além disso, no vídeo de hoje, quero comentar com vocês sobre o lateral esquerdo Júnior Tavares, jogador do Náutico, que o Goiás chegou a procurar o atleta, mas que não conseguiu sua liberação para a sequência do ano. Irei trazer aqui as informações, por que esse negócio não aconteceu. Além disso, falar sobre a saída do Glauber Ramos do Goiás, Jair Ventura já contratado, inclusive gravei um vídeo sobre ele, vou deixar no final para vocês acompanharem, e agora o Glauber Ramos deixando o Verdão, nessa sequência de projetos. Será que foi uma boa decisão do time esmeraldino? Será que realmente o Glauber não poderia ser útil ali nas categorias de base, até mesmo numa transição dos jogadores? Enfim, quero comentar com vocês sobre isso e também os seus números no maior do Centro-Oeste. Esses serão os três principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, ajudar a gente a chegar também nessa marca de 5 mil inscritos aqui no YouTube do Goiás News. Outro recadinho também importante envolve o nosso canal de cortes, onde eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. As notícias, que aqui a gente geralmente separa em 3 nos vídeos tradicionais no Goiás News. Lá no cortes você já vai em um assunto específico, direto ao ponto, então vou deixar o link aqui embaixo para vocês confirmarem, beleza? Irei iniciar o nosso vídeo de hoje falando a respeito inicialmente dessa saída do Glauber Ramos do time esmeraldino, que foi confirmada ainda pelo Arlen Menezes logo na coletiva de apresentação do técnico Jair Ventura, que aconteceu ainda nesta tarde da quinta-feira. Então Glauber Ramos não irá permanecer mais no comando esmeraldino, o que já era óbvio com a chegada do Jair Ventura, e além disso desligado do time do Goiás, o que eu achei assim uma decisão um pouco contestada, já que enfim é um cara que já estava aí no Goiás desde lá do meio de 2020, quando veio da equipe do Gama, inicialmente mais para a equipe sub-20, fez alguns bons trabalhos, inclusive quando foi solicitado contribuiu bastante. Acredito que não para ser técnico, Infelizmente ele, quando teve as oportunidades, Goiás ou estava muito bagunçado, ou realmente ele acabou tendo ali algumas decisões equivocadas também no meio dessa bagunça, Então, mas eu tiro grande parte da culpa do Glauber Ramos, que só pegou bomba desde quando ele esteve no Goiás. Acho que se tivesse ali um tempo, inclusive, um pouco mais tranquilo, quem sabe poderia vingar como técnico principal, mas hoje eu acredito que ele teria sim uma função importante, principalmente nos jogadores da base. A grande questão é que o Goiás, nesse ano de 2022, teve uma reformulação muito grande, Inclusive eu gravei um vídeo sobre isso, falando sobre os treinadores do Goiás, tanto no Sub-15, Sub-17, também no Sub-20, grande parte deles vieram do Cruzeiro, outros que já foram promovidos dentro do próprio clube, então o Goiás teve essa profissionalização nas suas categorias de base. Quando o Bruno Pivetti estava no Verdão, o Glauber servia mais como aquele cara para auxiliar, o próprio Bruno dos jogadores que ele já conhecia tão bem, até mesmo em relação dos atletas que estavam subindo das categorias de base para o profissional. Enfim, acho que mesmo tendo esse custo extra do seu salário, enfim, acho que poderia sim ser uma figura importante naqueles bastidores do Goiás, até mesmo pela sua contribuição pelo time esmeraldino, Inicialmente como técnico principal, se assim podemos dizer, sempre ele era um interino, mas quando ficou ali à frente do Goiás, inicialmente naquele segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2020, Goiás praticamente rebaixado, o Glauber Ramos conseguiu colocar ali algumas peças da base e engatar aquele time, que até mesmo brigou até a penúltima rodada para permanecer na primeira divisão, que parecia ser impossível, além disso, do Goianão do ano passado, onde ele fez ali o projeto do comecinho do ano para a Série B. O Goiás trouxe o Pintado, o Marcelo Cabo, com a demissão dos dois, acabou sendo efetivado para aqueles últimos 5 jogos da Série B. Conseguiu o acesso, inclusive começou esse ano agora de 2022 no comando do Goiás, quando no Campeonato Goiano ele só havia perdido um jogo, Realmente o cara, assim, desde quando reassumiu o Goiás, só havia perdido um jogo, até ser novamente, precisar dele se assumir depois da demissão do Bruno Pivetti. Na final do Campeonato Goiano, aí sim 2 derrotas e agora finalizando diante da equipe do Coritiba no Couto Pereira, uma derrota por 3-0. Quero saber sua opinião aqui embaixo também a respeito dessa demissão do Glauber Ramos. Se você concorda com ela, se você acha que ele poderia ser útil ali, assim, até mesmo nos bastidores do Verdão, e desejar o sucesso pro cara também, que com toda certeza, mesmo não tendo assim números absurdos, enfim, acho que contribuiu da sua forma aqui no time esmeraldino. Dando sequência aqui no nosso vídeo, quero falar também a respeito do volante Auremir. Consegui confirmação com um pessoal próximo do jogador, que me garantiu que ele irá sim continuar no Goiás
para a sequência da temporada de 2022. Isso porque, ainda lá na semana passada, ali durante a estreia do Campeonato Brasileiro, muito se comentou sobre uma rescisão de contrato de forma amigável, até mesmo sobre uma transferência dele para uma outra equipe, mas já confirmei isso, o Auremir não irá rescindir o seu contrato com o Goiás, irá cumprir o seu vínculo a princípio, né, até o final do ano de 2022. Algo que até mesmo pegou muita gente de surpresa. Obviamente o Auremir nos últimos jogos não vinha sendo assim um grande destaque, enfim, mas o cara foi titular nas duas finais, porque que o Goiás iria desfazer do jogador, né, aquela coisa que o Goiás sempre faz, né? Trocar 6 por meia dúzia. Sai, por exemplo, o Auremir e chega o Matheus Salles. Sai o Caio Vinícius, vem um Felipe Bastos. Enfim, aí na questão do técnico, Pintado, Marcelo Cabo, agora com o Jair Ventura, né? Enfim, uma coisa que a gente já tá cansado de ver. Nessa questão do Auremir, eu acho que não vai ser esse cara assim titular absoluto na Série A, mas pelo menos para reserva, acho que pode ele agregar durante o Campeonato Brasileiro. Tem contrato até dezembro, ele que veio do Cuiabá, equipe onde ele jogou a Série A do ano passado. Em 2021 foram 39 jogos com um gol marcado e uma assistência. Nessa temporada, pelo Goiás, iniciou inclusive o Campeonato Goiano de forma titular, até mesmo fez algumas boas partidas contra o Grêmio Anápolis, o Anápolis também marcou o gol ali na terceira rodada diante da equipe da Jataiense, o seu único com a camisa esmeraldina. No total, 12 atuações até aqui, sendo uma no Campeonato Brasileiro, entrou ali nos 5 minutos finais da partida diante do Coritiba. A tendência é que o Auremir realmente seja aquele jogador mais para primeiro reserva ali no banco, já que, por exemplo, os dois titulares nesse momento são tanto o Felipe Bastos quanto também o Caio Vinícius. Goiás que está até meio que cheio dessas posições. Tem o Matheus Salles, que também chegou agora da equipe do Coritiba. Tem o Natan, que é da base, além, claro, do Auremir, jogador aí de 31 anos de idade, de 30 anos de idade, que irá continuar no time esmeraldino até o final do Campeonato Brasileiro. O Auremir, que falando um pouquinho mais sobre a sua carreira, ele já jogou a Série A, inclusive, com a camisa do Náutico lá em 2013, do Vasco também no ano de 2012. Nas últimas temporadas ele defendeu desde 2020 a equipe do Cuiabá, passou também no Ceará em 2019, futebol da Turquia em 2018, além do Guarani, Sampaio Corrêa, Fortaleza, Paraná, enfim, um jogador realmente bem rodado no futebol brasileiro. Acho que pode agregar ali pelo menos na composição de elenco do time esmeraldino para o Campeonato Brasileiro. Caso tiver aí alguma atualização, ele vinha a quem sabe rescindir o seu contrato, enfim, ter uma mudança, mas nesse momento consegui confirmar, sim, jogador do Goiás, está treinando normalmente, a tendência é que seja relacionado para o jogo diante da equipe do Palmeiras. Finalizando o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um jogador que teve proposta do Goiás, mas que não foi liberado para o seu clube para disputar essa primeira divisão. Que trata-se aí do lateral esquerdo Júnior Tavares, jogador de 25 anos de idade, que estava na equipe do Náutico desde a última Série B. A informação que é do repórter Vitor Pimenta, do jornal O Dia. Muito obrigado aí também por ter concedido essa informação, O Júnior Tavares, que foi ali um desejo da direção, ele que era um cara assim que desde a época do esporte, do próprio São Paulo, eu já tinha indicado ele aqui para o Goiás, poderia ser um jogador excelente para a última Série B. O Náutico, inclusive, que em questão de elenco tinha vários bons jogadores, o Caio Dantas, o próprio Júnior Tavares, o Jean Carlos no meio de campo. É um time que realmente deu muito trabalho, especificamente ali para o Goiás, lá naquele segundo turno. Inclusive, o Júnior Tavares deu uma assistência naquele duelo contra o Verdão. Então, é um jogador que despertou o interesse da direção esmeraldina. Isso aconteceu antes da negociação com o Juninho, tá bom? É bom deixar isso claro. Muita gente achou estranho, o Goiás ele negociando com vários jogadores da mesma posição, mas antes de confirmar ali o acerto com o Zória da Ucrânia e também o lateral esquerdo Juninho, que está retornando, o Goiás vai poder inscrever ele tranquilamente, porque a FIFA fez ali uma nova cláusula para esses jogadores brasileiros que estão retornando lá do exterior, se vocês me entendem desse conflito, enfim. Então o Júnior Tavares foi sim procurado pela direção do Goiás, mas o Náutico, time que ele tem contrato até o final do ano, não iria liberar o jogador de forma gratuita. Então acabou esbarrando nesse quesito. Júnior Tavares, que tem 25 anos de idade, como eu disse, costuma jogar como lateral esquerdo, também às vezes pode ser improvisado no meio de campo como um segundo volante, jogador que está na equipe do Náutico e nessa temporada fez aí 19 jogos com 2 gols marcados e também 2 assistências. Atleta que chegou ainda na reta final da Série B do ano passado, quando fez 13 jogos com 1 gol e 2 assistências com a camisa do Náutico. Anteriormente a isso estava defendendo o Sport lá de Recife, um dos rivais da equipe do Timbu também, onde jogou a Série A tanto de 2020 quanto também naquele início de 2021. É revelado nas categorias de base do Grêmio, começou lá a sua carreira em 2015, passou também pelo Joinville em 2016, até chegar no São Paulo, onde conseguiu inclusive se destacar bastante em 2017, dando ali 7 assistências na disputa do Brasileirão. Depois disso, acabou tendo uma rápida passagem no futebol europeu também, tanto no Sampdoria da Itália, quanto por último no Portimonense, 18 jogos antes de chegar
na equipe do Sport. Para mim era um jogador interessante, acho que até mesmo em relação principalmente à Série B, né? Hoje na Série A talvez não seria aquele nome espetacular, mas com toda certeza, né, das opções que hoje tem dentro do elenco do Goiás, né, tanto o Hugo quanto o Danilo Barcelos, acho que o Júnior Tavares poderia sim ser uma boa opção. Em relação à Série B, né, como vai disputar aí o Náutico, acho que pode ser um jogador para completar o seu elenco. Inclusive a lateral direita do Náutico deverá ser formada aí pelo Vitor Ferraz, aquele cara mesmo que foi especulado, né, no Goiás no começo do ano, ex-Grêmio, Curitiba, Santos, enfim, fechou também com a equipe de Recife para a disputa da Série B. Quero saber sua opinião sobre o Júnior Tavares, né, jogador que acabou não se acertando com a direção do Verdão, enfim, quais posições você acha que o time esmeraldino poderia ter se reforçado da melhor forma possível. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e conferir os nossos outros vídeos que eu vou estar deixando aqui no final também para vocês acompanhar. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!